crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Nerd na TV que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. É isso aí, galera, este é o Nerd na TV, seu canal de cultura pop e entretenimento geek. Galera, quadro novo no canal. Quadro novo, é isso que a gente gosta de fazer, é isso que vocês gostam de ver, beleza, galera? Galera, a gente gosta muito, né, de juntar aí herói versus herói, vilão versus vilão, quem venceria tudo, né? Mas aí, galera, uma coisa interessante também seria o que aconteceria, como seria, né, um herói X enfrentando o vilão do herói Y. A gente sabe que nos quadrinhos isso acontece muito, tá? A Marvel gosta muito de fazer isso, de trocar os vilões, né? Mas e aí, como seria esse tipo de coisa aplicado na prática, hein, galera? Então, esse é o nosso novo quadro Vilões Trocados, beleza, galera? Aqui nós vamos pegar um vilão X, né, e colocar contra um herói Y, tá? E ver o que dá, a gente vai roteirizar, tá, galera? Nós vamos fazer aqui um roteirinho, tá? Pra ver como um herói se sairia, né, numa luta contra um vilão de outro herói, beleza, galera? E hoje nós vamos tentar saber aqui como seria, o que aconteceria se, né, como diria o Vigia da Marvel, né, se o Esquadrão Relâmpago Changeman tivesse como vilões o Cruzador Imperial Mess. E aí, galera, como seria, hein? Como seria aí os Changeman se o Mess viesse aqui pra Terra quando os Changeman estavam sendo treinados para enfrentar uma invasão alienígena? Como seria, né? Como eu disse, a gente vai roteirizar aqui um pouquinho, tá, gente? Isso não é Changeman versus Flashman e também não é Gozma versus Mess, tá? A gente vai ter que comparar aí as habilidades dos heróis e dos vilões, tá? Rapidamente aqui, pro vídeo não ficar muito comprido, tá? Apenas para poder contextualizar. E vamos avaliar aqui algumas sagas clássicas aí das duas equipes, né? Como aconteceria, como seria, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, galera. O Cruzador Imperial Mess, ele tem a tripulação, ela tem alguns membros diferentes, tá, gente? Enquanto o Gozma contava aí com o comandante Giluk à frente de tudo, né? Tinha aí os comandantes de campo, né? Que eram o Buba Yashima, o Navegador Gata e o Agigantador Gyodai, tá? O Cruzador Imperial Mess, ele tem aí o Dr. Keflin, que não era um cara de batalha, ele era um cara mais de bastidores, era um cara mais estratégico, não era um guerreiro. A gente tem 3 comandantes de campo, que são Vandar, Nefer e Gauss. E temos 2 assistentes que sempre vão com um desses comandantes de campo, que são a Kit e a Urk. Também temos uma diferença aí no grande vilão, tá? Que no caso dos Changeman é o Sr. Bazu, entidade cósmica poderosíssima, tá? É uma fusão do Galactus com o Ego da Marvel, tá? O Ego é um planeta vivo, o Galactus é um ser que se alimenta de planetas. O Bazu, ele é um planeta que se alimenta de outros planetas, tá? E no Cruzador Imperial Mess nós temos o Monarca Ladeus, tá? Que é um ser muito poderoso, tá? Mas ele é outra escala de periculosidade. O vilão que surge no meio da série dos Changeman é a Rainha Aramis, e o vilão que surge no meio aí da série dos Flashman é o Pirata Espacial Kaura. Na verdade, Caçador Espacial Kaura. Ah, não deixa de ser um pirata, vai, gente, vamos falar sério, vai. Ambos vilões aí que mostram a que vieram logo a princípio. Enquanto Gozma queria que a Terra fizesse parte aí do conglomerado aí do grande império do Bazu, Mess queria utilizar os habitantes do planeta Terra, a biodiversidade, né, do planeta Terra, nas suas experiências aí biomoleculares, tá? O Monarca Ladeus, ele submetia a si próprio a diversas operações para ficar cada vez mais poderoso, né? Ele tinha diversas biomoléculas de diversos seres do universo no corpo dele. E aqui nós temos então uma tripulação um tanto diferente, tá? O objetivo é o mesmo, é acabar com a humanidade, tá? E é lógico que precisamos de heróis aí que os combatam, correto? Então aqui chega o Esquadrão Relâmpago Changeman!
Os Changeman não tem nenhuma relação com o Cruzador Imperial Mess, tá? Ao contrário dos Flashman, né, que foram sequestrados, né, da Terra por ordens de Mess, tá? Os Changemans, eles foram criados, uma unidade paramilitar, para combater ameaças alienígenas. Então eles não têm essa rixa emocional com os membros do Cruzador Imperial Mess. Nós temos uma equipe bem semelhante, né, bem similar. Nós temos aí o líder vermelho Change Dragon, temos aí o galã Change Griffon, temos o palhação Change Pegasus, a cientista bonitona Change Marmaid e a motoqueira super esquentada Change Phoenix, tá? Ao contrário dos Flashman, os Changeman não têm armas singulares. Eles têm todas armas parecidas, tá? Mas isso também significa que eles não dependem de armas singulares para aplicar os seus ataques. Os Flashman são mais dependentes das armas deles. São auxiliados aí pelo Sargent Book, que é também militar, né? Um soldado também, tá? Que veio de outro planeta, né? Que no caso de Changeman, né, tinha sido arrasado pelo Bazu. Ele é o último sobrevivente do planeta dele, tá? E tendo sido eles treinados para combater invasões alienígenas, seria natural, né, que ao ver um cruzador imperial Mess se aproximando da Terra, que os Changeman fossem enfrentá-los, tá? Então, vamos, a partir de aqui a gente começa o nosso roteirinho, tá, gente? O que acontece? Então nós temos aí os Changeman que já haviam sido banhados aí pela força terrena, já são os Changeman, tá? Recepcionando o Império Mess, tá? Aqui a gente nota que os Changeman teriam uma dificuldade maior inicial com o quê? No Cruzador Imperial Mess, a tripulação tem mais membros combativos. Além, não são apenas 2 comandantes de campo, são 3. No lugar de Bubishima, nós temos aí o Vandar e a Nefer, tá? Temos o Gauss, que não tem nenhum equivalente, né, na tripulação de Gozma, fortíssimo, tá? Perigosíssimo. Temos a Urk e a Kirt, que também não tem equivalentes, muito ágeis, muito maldosas e ferozes. Então, a princípio, a gente nota que os Changeman teriam uma dificuldade inicial maior. Mas, como eu disse, eles não têm aquela relação emocional com o Cruzador Imperial Mess. Não teria, então, aquela raiva envolvida, né? A estratégia seria mais bem pensada, tá? E eles não têm, como eu disse, tanta dependência aí das armas, tá? A princípio, lembremos que no primeiro episódio aí de Flashman, né, o episódio termina logo que o monstro Baraboss é destruído pela Cosmic Vulcan. Nenhuma dúvida que ele seria destruído pela Power Bazooka também. Só que ele não foi agigantado. Ele não foi agigantado, acaba ali, tá? Os Flashman a princípio não tinham um robô gigante. No segundo episódio, o Dr. Keflin, meio de pirraça, ele cria o Medusan aí pra gigantar os monstros. Só que acontece, aí até metade do segundo episódio, os Flashman têm muita dificuldade com Mess, porque eles não tinham um robô. Os Changeman têm um robô, gente. Logo de cara, entendeu? Isso pegaria o Keflin tão de surpresa quanto o Flash King pegou, tá? Ou talvez mais, porque os Changeman não chegariam nem a correr. Os Flashman, eles passam parte do episódio fugindo aí do monstro. Eles já iam chamar o Change Robô de cara, e sem dúvida também que o segundo monstro perderia pro Change Robô, como perdeu pro Flash King. Avançando no tempo, né, sabemos aí que a Nana, né, que era a garota do planeta Tecnolíquio, era a primeira aliada dos Changeman que surgiu, né, possivelmente talvez fosse aí uma criança sequestrada por Mess, né, para poder se utilizar aí das suas biomoléculas, tá? Os habitantes de Tecnolíquio eram muito inteligentes e ainda tinham um trunfo escondido, né, que talvez ainda não fosse conhecido pelo Dr. Keflin, mas que talvez fosse, porque afinal de contas o Dr. Keflin é um grande pesquisador. Ele e o Ladeus são muito inteligentes. Muito provável que houvesse essa pequena saga aí onde os Changeman salvaram aí a Nana das garras de Gozma, com uma dificuldade um tanto maior, talvez, para salvá-la de Mess. Por quê? Porque, como eu disse, né, o Mess tem mais tripulantes. Então, provavelmente, né, haveria uma dificuldade um tanto maior aí para resgatar a Nana, mas é nas sagas mais importantes de cada seriado que fica a coisa interessante. No caso de Flashman, é quase uma unanimidade que a saga mais querida, né, é a saga do robô. É a saga que o Flash King é destruído pelo monstro Zaskonder e que eles ganham o Titan Jr. Aí o que acontece, né? Teríamos aí o Kaura chegando aí com o monstro Zaskonder, que absorve energia, tudo, tal, pá, né? Mas o que acontece, minha gente? Esta saga tão demorada como foi, a gente veria assim o Kaura sendo terrível aí, juntamente com os seus tripulantes aí, caçadores espaciais, dando muito trabalho aos Changeman, mas a saga do robô em si não existiria, gente. Simplesmente a gente não consegue ver o Zaskonder destruindo o Change Robô como destruiu o Flash King. Os fãs do Flash King podem estar perguntando, pô, mas como assim, pô? O Flash King perdeu porque teve que tomar duas frentes aí, né? Enfrentou dois monstros Zaskonder, né? É aí que tá, gente. O Change Robô também já fez isso.
Change Robô enfrentou o monstro Zavu ao mesmo tempo que enfrentava o dragão Yangeran e ainda junto com a Rames. O Change Robô foi preso dentro de um campo de força da Rames e olha isso, gente, a espada do Change Robô não conseguia quebrar o campo de força de dentro para fora. A Rames explodiu este campo de força. Na verdade, o campo de força foi sobrecarregado aí pela energia emanada do Cooler, mascote da Nana, tá? Esse campo de força explodiu com o Change Robô dentro. O Change Robô se levantou, destruiu o Zavu com a espada relâmpago e teve algumas avarias aí. No mesmo episódio, no episódio seguinte, que se passa no mesmo dia, ele voltou para enfrentar o monstro Gelar. O Flash King, por muito menos que isso, foi destruído, gente. A resistência do Change Robô era maior que a do Flash King, gente. A saga do robô não existiria em Changeman, gente. Pelo menos não utilizando-se essa estratégia aí que o Kauros utilizou, tá? Teria que ser de uma outra forma, mas também a gente não pode fugir tanto do que a série foi, né? A saga da Aura Energética, por sua vez, é a saga mais legal dos Changeman, né? A mais querida pelos fãs dos Changeman, né? Seria interessante imaginar como seria, né? Será que eles sabem aí que a Nana emana a aura energética uma vez na vida? Será que o Dr. Kefren ia tentar extrair as biomoléculas dela para criar um monstro? Como seria isso? E como seria esse monstro criado pelas biomoléculas aí da Nana? Ou será que eles também iam tentar se banhar aí na aura energética da Nana? Fica aí uma coisa bem interessante, né? Será que aquela saga onde o Vandar e a Nefer, né, se transformam, o monstro Vandalo e a diabólica Nefeli? Será que, de repente, eles não teriam se banhado aí na aura energética? Ou será que o Gauss, já que o Gauss é o primeiro dos comandantes aí de campo que morre, né? Inclusive ele é agigantado e morre num combate muito memorável contra o Flash King. Isso é uma coisa aí que a gente vai deixar na imaginação dos fãs, tá, galera? A gente não pode alterar tanto assim a trajetória dos seriados, até porque a gente sabe que as sagas, elas são determinadas pelos vilões da série, né? E não pelo herói. Então a gente deixa aí na imaginação da galera. As derrotas dos comandantes de campo provavelmente seriam muito semelhantes ao que foi tanto em Changeman quanto em Flashman. Mas o que acontece? O Buba era mais estratégico do que o Vandar. Era mais estratégico, não atacava a esmo. O Vandar, mesmo em alguns momentos da série se tornando um super vilão, ou até virando o monstro fantasma Vandalo, que podia paralisar o tempo por 3 segundos, ele nunca usou isso de forma muito inteligente, digamos aqui, contra os Flashman. Não há por que acreditar que ele faria diferente com os Changeman. Ele dava menos trabalho aí pro Red Flash do que o Buba deu pro Change Dragon durante o seriado todo, tá? No final do seriado, né, já no último arco aí, o Vandar ele é derrotado pelo Red Flash sem dar um trabalho real pro Red Flash, porque as forças dele estavam se esgotando e ele atacou meio que um ataque suicida mesmo. Na verdade, o corpo dele entra em colapso e ele morre, a verdade é essa, né? A Nefer, ela, no meio da série, ela é dada como morta e depois retorna. E uma coisa tem que ser considerada aqui, tá, gente? Os Flashman, eles sofrem uma evolução na refração no meio da série. Os Changeman tem uma evolução também, mas não é marcada por nenhuma saga assim a evolução deles. A gente simplesmente vê eles mais poderosos, os ataques dele fazendo mais estrago, tudo, né? Não é pontual isso, não é uma coisa que foi tema do seriado. Nada de novos golpes, nada, né? Entretanto, os Changeman não sofrem do fenômeno Flash negativo, que é aquela repulsão que qualquer outro planeta tem aos que são criados, aos que crescem no planeta Flash. Os Changeman não têm essa fraqueza. E aí o que acontece, né, gente? A Urk e a Kirt, tá? Provavelmente virariam lá o monstro Kirtos, tá? Seria derrotada pela Power Bazooka, entendeu? E aí, avançando um pouquinho mais aqui, a gente tem o quê? Gente, a gente tem aí, talvez a batalha final entre o Change Dragon e o Kaura, por que não, né? E aqui, o que acontece, gente? Todo mundo aqui gosta do Kaura. Todo mundo aqui acha o Kaura foda. Acha o Kaura o cara. O Kaura é o cara. Kaura o cara. O Kaura é o cara. Tá? Todo mundo sabe disso. Mas é o seguinte, ele foi derrotado por um Red Flash que sofria com as dores do fenômeno Flash negativo. O Red Flash estava muito enfraquecido. Foi até protagonismo isso, né? Porque o Red Flash nunca fez frente ao Kaura e de repente ferrado, machucado. Ah, não, mas o Kaura tava com o braço machucado. Gente, eu acho que o Red Flash tava numa situação um tanto pior. O Kaura havia acabado de derrotar o Monarca Ladeus, junto com a ajuda do Galdam, é verdade. O Ladeus estava enfraquecido pela força do sintetizador que o Kaura havia utilizado, mas ainda assim, estava com o braço machucado e ganhou e derrotou o principal vilão da série. Como com o braço machucado ele não vence o herói, que ele venceu a série toda e que então sofria do fenômeno Flash negativo, provavelmente seria derrotado pelo Change Dragon, muito provavelmente.
Contra, lógico, ia ter muito trabalho. O Galdam, não sei se o Galdam daria nos Changeman, que não sofriam com o fenômeno Flash negativo, a surra que deu nos Flashman. Não sei, é possível que levasse a pior. É possível que no tete a tete, 1 contra 1, tivesse dificuldade contra um deles. Lembrando aí que o Galdam sozinho espancou o Green Flash, o Blue Flash e a Pink Flash. Lembrando, sofriam com o fenômeno do Flash negativo. Já na saga final, tá? Onde o Dr. Keflin consegue transformar o Monarca Ladeus em monstro guerreiro, em 2 na verdade, primeiramente no monstro guerreiro Zauner e depois no monstro guerreiro Zeus. Uma vez mais, gente, eu tenho que dizer, Change Robô conseguiria derrotar o monstro Deimos e não seria derrotado da forma como o Flash King foi. Por quê, minha gente? Vamos lá, gente. Vocês lembram que eu falei que o Change Robô não sofreu grandes avarias, mesmo tendo explodido, sobrevivendo à explosão de um campo de força que sobrevivia aos ataques da própria Espada Relâmpago? Pois é, gente. O Change Robô, com o ataque da Espada Relâmpago, ele foi capaz de fissurar o núcleo de um planeta, no caso o planeta Gosma, que era a verdadeira identidade do Sr. Bazu. Este planeta explodiu com o Change Robô dentro. Não é mostrado em momento algum o Change Robô saindo do planeta quando ele explode. O Change Robô aparentemente estava sem avarias, gente. Era absurdamente resistente. O Change Robô talvez tenha sido o mecha mais resistente dos que passaram no Brasil. O pessoal tira o sarro aí da cabeça dele, que parece uma tampa de bique, daquela movimentação molenga dele. Ele era uma pedreira. Change Robô era uma pedreira, minha gente. Se a Espada Relâmpago fissurou um núcleo de um planeta, o que vai fazer no monstro Lazeuner, gente? Ou no monstro Guerreiro Zeus? Na verdade não era monstro Guerreiro Zeus, gente, era monstro Demons. Acabei de me lembrar agora, tô falando besteira aqui pra vocês. Zeus era o nome das biomoléculas que os monstros mais poderosos de Mes utilizavam. O último monstro em que se transforma o Monarca Ladeus é o monstro guerreiro Demons, tá? Eu não vejo ele absorvendo assim a energia da Espada Relâmpago como absorveu a do Hyper Cosmic Laser. É incrível, mas eu realmente acho que o Change Robô não precisaria do apoio do Titan Jr. como o Flash King precisou nesse episódio. Lembrando que, na verdade, quem derrota o monstro Demons é o Titan Jr., né? Juntamente com o Cosmo Flash, né? Que era uma rajada poderosíssima, né, gente? A gente sabe disso. Durante a invasão aí do Cruzador Mes, gente, é partir pro abraço, porque eles não sofriam, como eu já disse, do fenômeno Flash negativo, estavam inteiros, tá? Lógico, né? Teriam aí a dificuldade da luta contra o monstro Demons, né, mano? Mas acredito que qualquer Changeman, em boa forma naquele momento, venceriam a Nefer e não vejo aí o Dr. Keflin com o que ele chantagearia os Changeman. Ele tentou barganhar aí com os Flashman, né? Eles iam utilizar o sintetizador biomolecular para fazer com que os Flashman pudessem ficar na Terra, né? Mas e aí? Com o que ele ia tentar barganhar com os Changeman? Então provavelmente ia se lascar, minha gente. Acreditamos que Changeman seriam capazes de vencer o Cruzador Imperial Mes com uma facilidade maior do que os Flashman tiveram. Galera, não é um Changeman versus Flashman, tá? Só que a gente acha que os Changeman seriam uma pedreira maior contra o Cruzador Mes do que foram os Flashman. Não quer dizer que ia ser fácil de forma alguma, eu acho que eles iam apanhar muito do Cauro, iam apanhar muito do Galdam, mas não tanto quanto apanharam da Ramis, por exemplo, entende? E nem acho, lógico, gente, acho que ninguém aqui discute que o Sr. Bazu era uma ameaça numa escala muito superior ao Monarca Ladeus, gente. Galera, gostaram desse novo quadro? Que outro herói vocês gostariam de ver nesse quadro aqui com o vilão trocado, enfrentando o vilão de outro herói, galera? Deixa seu comentário, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, galera. Vamos ajudar o Nerd na TV a crescer pra gente estar postando cada vez mais conteúdo pra vocês aí, beleza? Um forte abraço, valeu!